Bem-vindos, semana 8. Continuemos aí com passes e procuradores. Parte 1, começar com capacidade de ser parte e capacidade processual. Capacidade de ser parte. Toda pessoa já nasce de forma intrínseca com esse direito universal de ser, de poder propor uma ação e de se defender em uma ação. Vocês sabem lá que no nascituro, salvo a lei já põe a guarda, já põe a salvo, desde a concepção, o nascituro. Então, até mesmo o nascituro ele pode ser, então, ser parte em um processo. Tudo bem? Então, a capacidade de ser parte, também alguns falam capacidade de direito. Essa é uma capacidade universal, certo? Coloquei aqui, ó, direito universal conferido a toda pessoa para ser representada judicial ou extrajudicialmente por determinada pessoa natural, tá certo? Então, meus amigos, qualquer pessoa, seja ela com deficiência, seja ela sem deficiência, você se lembra do artigo do Código Civil que alterou aí, né, os absolutamente incapazes, relativamente incapazes, trouxe um rol muito mais abrangente para trazer maior capacidade para aquelas pessoas. Então, por exemplo, hoje em dia pode até haver o casamento de quem tem deficiências leves, né? Bem que quem já casa já tem deficiência, né, gente? A verdade é essa. Então, essa é a capacidade de ser parte, ninguém tira essa capacidade do ser humano, tá certo? Depois nós temos a capacidade processual. Ó, eu coloquei aqui a diferença das duas, né? Ó, a capacidade processual, vocês vão ler lá o artigo 70 do CPC e seguintes, tudo bem? Essa capacidade processual é aquela capacidade de comparecer em juízo, de estar em uma audiência. Aí não, essa aqui já é mais reservada. Se lá aquela universal é para todos, seja de qualquer natureza, pessoa natural, claro, a capacidade processual somente para aquelas pessoas que podem, então, praticar os atos da vida civil. E aí nós temos todos os trabalhadores a partir de 18 anos e na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, tá certo? Então, menores de 14 anos, eles não podem trabalhar, então eu não posso dizer que existe uma ação para esses menores de 14 anos. Qual que é a exceção em menores de 14 anos? Quando há permissão para os trabalhadores, artistas mirins, certo? Então, vai fazer uma novela, esse sujeito vai ter que ter um trabalho, né? Vai ter que ter um contrato de trabalho. Então, nesse caso, se houver algum problema, alguma falta de solução para esses trabalhadores, lógico que vai haver possibilidade de ação trabalhista. Essa é a exceção para os menores de 14 anos. No restante, todo mundo só pode começar a trabalhar como aprendiz a partir dos 14. Dos 14 aos 16 anos, essa pessoa ela vai ser representada por seu responsável ou genitor. Então, tem lá o aprendiz com 15 anos, o menor de 16 anos, ele pode assinar os recibos de pagamento, mas ele não pode, por exemplo, rescindir o seu contrato. Tem que ter a representação aí do seu responsável ou genitor. Abaixo de 16 anos, então, nós temos a representação. Na representação, quem comparece na audiência, então, seria eu, Montalvão Antunes Rodrigues, representante do menor, meu filho aqui, Lorenzo Antunes Souto, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós temos a representação. Sou eu quem vou firmar a vontade, sou eu quem vou transigir, que vou firmar compromisso, que vou renunciar, que vou desistir, que vou receber citação, tá certo? Eu, então, como representante, eu sou o dono desse direito material. Dono, assim, né? O direito material vai ser do menor, mas sou eu quem represento, sou eu que vou defender esse direito e vou saber o que é bom ou ruim para o menor aí de 16 anos. Já na capacidade processual das pessoas entre 16 e 18, essa capacidade processual ela é relativa. Então, essas pessoas, se elas moverem alguma ação trabalhista, elas serão assistidas. Então, se Lourenço, com 16 anos, ele então move uma ação judicial trabalhista, a ação vai começar com o nome dele, Lourenço Antônio Souto, e vai ser assistido por mim maior, assistido pelo pai, Montalvão Antunes Rodrigues, certo? E como é que é a diferença, então? Na assistência, o menor é quem vai firmar a vontade, o menor faz tudo, tá certo? O menor pode fazer tudo.
Só que tem que ter o aval, tem que ter a assinatura do responsável, dos genitores aí, para então confirmar a vontade. Na representação, a vontade é do representante. Na assistência, só existe uma confirmação da vontade. Tanto é que, se o menor tiver conflito com os interesses dos seus responsáveis, o que vai acontecer? O juiz pode nomear curador, deve, né, chamar o Ministério Público. Normalmente vai ser o Ministério Público que vai representar o interesse desses menores aí. Tudo bem? Essa capacidade civil acima de 18 anos. No Código Civil anterior era maior de 21 anos, né? Então não tem isso mais não. Aqui é igualzinho para os menores de 18 anos. Vocês podem ler aqui o artigo 402 da CLT, o artigo 402 da CLT, que fala, né, sobre quando o menor adquire a capacidade processual. Pois bem, eu vou trazer, não coloquei aqui, mas vou falar aqui em aula. Para os menores de 18 anos, não corre prescrição. Então, se, por exemplo, o menor começou a trabalhar, trabalho proibido, o menor começou a trabalhar com 12 anos de idade, aos 17 anos ele moveu a ação. Ele moveu a ação, a gente sabe que quando a pessoa move a ação, ela tem direito aos últimos 5 anos. Se para o menor não corre prescrição, ele vai ter direito a todo o período. Então, moveu a ação com 17, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 anos, se ele começou a trabalhar com 10, ele vai ter direito aos últimos 7 anos, tá certo? Não corre prescrição para o menor trabalhador de 18 anos, tudo bem? Não corre. Pois bem, e aqui eu trouxe, olha, a respeito da emancipação dos menores. Nós temos lá no artigo 5º, inciso 5º do Código Civil, a emancipação, que é quando o menor em juízo, consegue em juízo, a qualificação para direitos e deveres e para a prática de todos os atos da vida civil, tá? Então, o menor com 16 anos completos, quando adquire, então, economia própria, seja por emprego ou por ser empresário, ele, então, vai ter direito à emancipação. A emancipação é um ato irretratável, irrevogável. Não posso chegar no dia e falar, cansei de ser adulto, agora eu quero voltar a ser responsável e ficar com os meus 16 anos lá sem qualquer tipo de emancipação. Não posso fazer isso. Emancipou, emancipou. Viu? Não tem jeito. É igual o chifre. Tomou um, vai tomar para sempre. Não adianta. Então aqui, ó, nos 18 anos, quando emancipei com 16 anos de idade, eu comecei então a ter a prática de todos os atos da vida civil. Eu vou me comparar processualmente àquela pessoa que tem 18 anos, tá? Mas olha o que eu trouxe aqui, ó. Olha, menor de 18 anos, capacidade de ser parte no processo, ele vai ser representado com menos de 16 anos, assistido entre 16 e 18, porque com 18 já tem capacidade total. Ele é capaz de ser parte, mas aí não tem capacidade processual. Por isso que tem a diferença entre assistência e representação. Com relação ao empregador pessoa física, se o sujeito emancipado com 16 anos, em razão de economia própria, com base no artigo 5º, inciso 5º do Código Civil, ele contratar empregados, ele vai ser responsabilizado como um adulto qualquer, mesmo com 16 anos, porque ele foi emancipado. Coloquei isso aqui, ó. Empregador pessoa física, é correto dizer que ele adquire a capacidade de estar em juízo, então a capacidade processual ele adquire nos termos do Código Civil, isto é, aos 18 anos, ou antes disso, se for emancipado, tá? Artigo 5º aqui, parágrafo 1º. As pessoas emancipadas têm capacidade civil plena, têm capacidade processual, tá? Mas aqui, ó, empregador pessoa física, tá? Em conclusão, toda pessoa que possui capacidade civil plena também possui capacidade processual, isto é, capacidade para estar em juízo na condição de autor, réu ou terceiro. Tudo bem? Na aula que eu dei para o 9º período da noite, eu tinha falado sobre uma corrente minoritária que fala o seguinte, que o menor emancipado, ele pode ser empregador, mas mesmo quando for empregado, ele não adquiriria a responsabilidade pelos atos da vida civil, tá? No entanto, meus amigos, nós vamos adotar a corrente
majoritária. Essa corrente majoritária fala o seguinte: a pessoa que foi emancipada, ela pode ser empregadora, então 16 anos de idade, ela pode ser empregadora e ela pode ser empregada. Ela vai ter capacidade, então, normal, capacidade de ser parte e vai adquirir a capacidade processual. Professor, então, quer dizer que o menor com 16 anos de idade pode, inclusive, trabalhar onde ele quiser? Pasmem. A emancipação civil não traz para o menor a possibilidade de trabalhos em local insalubre, perigoso, noturno e penoso. A emancipação civil só traz a capacidade processual, só traz a capacidade de estar em juízo, mas não traz a possibilidade de o menor executar serviços em locais que possam prejudicar o seu desenvolvimento físico, psíquico, social, moral e espiritual. Correto? Fica essa dica aí bacana desse professor que está morrendo de saudade. Só que não. Vamos lá. E a capacidade postulatória? A capacidade postulatória, meus amigos, é a capacidade... Deixa eu só marcar aqui de negrito, porque essa apostila está ficando um fenômeno. Tá doido. Pois bem, então a capacidade postulatória é o terceiro tipo de capacidade. Nós vimos a capacidade de ser parte, ou também chamada de capacidade de direito. Depois vimos a capacidade processual, capacidade de fato, é isso mesmo, né? E depois a capacidade postulatória, também chamada de jus postulante, é aquela de comparecer em juízo. O CPC determina que somente pode comparecer em juízo a parte acompanhada do seu patrono, do seu advogado. E nós temos exceções. Na Justiça do Trabalho, a capacidade postulatória é plena para empregado e para empregador. Qualquer um pode comparecer em juízo sem o seu advogado. Advogado, viu? Como vocês falam aí, estagiários. Advogado. Vou formar para advogado. Depois, eu tenho também no Juizado Especial Cível até 20 salários mínimos. Eu posso comparecer em juízo sozinho, sem a presença do advogado. Eu também tenho a Justiça de Paz, que não precisa de advogado. Na Justiça do Trabalho, então, gente, eu não vou precisar de advogado. Eu falo isso em sala de aula. Pelo amor de Deus, não vai contar isso para ninguém, nem para sua mãe. Ninguém precisa saber que a Justiça do Trabalho ela tem a capacidade postulatória, jus postulante, empregados e empregadores comparecerem sem o seu patrono, tá bom? E na Justiça do Trabalho não tem limite, seja 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, 10 reais, qualquer ação você pode comparecer. Vou acertar essa que está me incomodando aqui. Pode comparecer sem advogado, tá beleza? Vocês podem ler lá o artigo 791 da CLT. Da CLT. Leitura obrigatória, súmula 425. A súmula 425, ela traz quais são, até onde e por que e como e quando e com quem eu posso ir sem advogado. Viu? O artigo 133 da Constituição Federal, ele fala que o advogado é essencial à administração da justiça. Professor, mas como assim então? Se a Constituição fala isso, a Justiça do Trabalho não traz o advogado como essencial? Simplesmente, meus amigos, nós temos aqui um conflito principiológico, tá certo? Por quê? O princípio do acesso amplo à justiça e o princípio da inafastabilidade da jurisdição foram as bases, então, para que a doutrina, inclusive a jurisprudência do STF, decidisse que o advogado é essencial à justiça, mas nós devemos preservar o princípio do acesso amplo à justiça, tá? Para quem tiver interesse, pode ler Boaventura dos Santos, né? Acho que salvo engano em português, que fala sobre as 3 ondas de acesso à justiça, incluindo assistência judiciária, justiça gratuita, o acesso, então, às pessoas com menores possibilidades financeiras. Nesse caso aqui, vocês. Leiam a súmula 425. Essa súmula 425 ela despenca em provas dos professores e em concurso, OAB, viu? Então, o que eu digo dessa súmula? Só para acabar aí os primeiros 15 minutos. Eu vou praticar todos os atos sem advogado até a instância ordinária, que vai então até o Tribunal Regional do Trabalho. É até a instância na qual eu posso volver, modificar fatos e provas. Então, até o TRT, todos os atos eu posso praticar, inclusive apresentar também alguns recursos, tá? Então,
súmula 425, vocês vão ler lá, ó. As instâncias ordinárias cabem, então, advogados, e as instâncias extraordinárias não cabem. Desculpa, as instâncias ordinárias você pode praticar os atos sem advogado, e as extraordinárias, recurso para o STF, recurso de revista para o TST, tudo isso aí tem que ser obrigatoriamente com advogado. Eu peço, leiam a súmula 425, que lá tem quais as ações. Por exemplo, cautelar, mandado de segurança, embargo de terceiro, tudo isso precisa de advogado, ainda que seja na instância ordinária. Tchau!